Vamos lá. O que os doramas não mostram? Dorama é uma novela, né? Coreana, não é Isso, isso? Você assiste uma dorama, ô sériezinha coreana. Juregão? Gosta de Não, dorama? vou Ou estar você gosta passando. das dorameiras? Eu prefiro as dorameiras. Tá certo, tá certo, tá certo. Quem do chat aí assiste doramas? Parece O Valetão perfeito, assiste. onde as ruas são Eu limpas, não. os Tô jovens fora. são lindos, as roupas são estilosas e o romance tá no ar. Um país que virou referência em beleza, música, tecnologia, doramas com história de amor fofinhas, shows de K-pop em todo mundo. Esse país existe, e o nome dele é Coreia do Sul. Ah, Mas e se eu te dissesse que tudo isso é só a superfície? E por trás dos filtros, da maquiagem, das danças, existe um lado sombrio. mas quem diria? Um lado que eles escondem com muita força. Igual no Japão, né? É que o do Japão eles já não estão conseguindo mais esconder, né? Um lado que você não pode conhecer. Enquanto você se emociona com o final feliz de um dorama, milhares de pessoas vivem nos porões úmidos e abafados de Seul, em casas subterrâneas onde nem a luz Nossa, parece o Parasita lá, pô. Na casa da família pobre. do sol entra. Enquanto os seus ídolos sorriem no palco, jovens como eles estão tomando decisões muito ruins, lutando com depressão, solidão e vivendo num país que exige perfeição o tempo inteiro. Seitas pseudo-religiosas aproveitam dessa falha da Coreia do Sul para seduzir e controlar pessoas perdidas. Essa é a Coreia que ninguém mostra. A Coreia que os doramas escondem. E hoje a gente vai mergulhar nessa parte mais obscura da Coreia do Sul, onde a realidade é cruel demais para virar entretenimento. Aqui no Brasil não tem isso não, né? Aqui no Brasil, quanto mais crueldade, mais entretenimento a gente vende pro mundo. A Coreia é um país que saiu de muita miséria e se tornou extremamente rico em poucos anos. Líder mundial em tecnologia e até mesmo em vários outros setores. Mas isso tudo teve um preço muito grande. Um preço humano. E essa parte eles não vão te contar, mas eu vou. Essa história começa lá atrás, depois dos anos 40, depois das guerras. Por muito tempo, a Coreia do Sul foi apenas um país devastado pelos conflitos, dividido, empobrecido e esquecido pelo mundo. Nos anos 50, ela era mais pobre do que o Haiti. A fome era uma coisa comum. Não havia infraestrutura básica e o futuro daquela nação parecia não existir. Mas nas décadas seguintes, algo impressionante aconteceu. Com forte apoio dos Estados Unidos e uma ditadura militar que forçava a disciplina nacional, o país passou por um crescimento muito acelerado. O governo apostou tudo em educação, exportações e tecnologia. Ele investiu pesado em grandes conglomerados, as chamadas chaebols, como a Samsung, a LG, a Hyundai e a SK. Essas empresas se tornaram Só as verdadeiros pequenininhas. impérios. A Samsung deixou de ser uma pequena empresa de comércio para virar uma gigante global. A Hyundai não fabricava só carros, ela ajudava a reconstruir a nação. A LG dominou os eletrônicos, e a Coreia se transformou em um sinônimo de inovação. Em poucas décadas, o país virou um milagre econômico. Ganhou arranha-céus, linhas de metrô impecáveis, uma internet ultra rápida. Os coreanos passaram a estudar nas melhores universidades do mundo, e de um país que era só agrário, eles se tornaram uma potência digital e cultural. Mas esse milagre teve um preço. Um preço que ninguém comenta. Para construir esse futuro acelerado, essa geração inteira foi sacrificada. Trabalhadores que dormiam nas fábricas, estudantes que sofriam em silêncio com muita pressão, mulheres apagadas e esquecidas de lado, crianças criadas para competir e não para viver. A Coreia venceu no papel. Ela venceu nos rankings de economia. Mas nas ruas, nos lares, em Seul, o sucesso deixou cicatrizes profundas. Isso tem consequências sérias que afetam o país até hoje, e você já vai entender. O desenvolvimento coreano é real, mas ele custou muito mais do que dinheiro. Ele custou a saúde mental, a liberdade, a juventude e muitas vezes até a vida de várias pessoas. Agora que o país chegou ao topo,
começa a surgir uma pergunta. Será que valeu a pena? Cicatrizes da Coreia. O culto à aparência e à perfeição. Na Coreia do Sul, a aparência não é só estética. Ela é uma forma de status social. É sobrevivência. Desde cedo, as crianças são ensinadas que a sua aparência vai definir o futuro delas. O emprego que vão conseguir, o respeito que vão receber e até mesmo o amor que elas vão ter. Em entrevistas de emprego, não basta ter um bom currículo. É comum os recrutadores julgarem o seu peso, a sua pele, o seu rosto. Uma espinha só pode custar uma vaga. Um queixo considerado imperfeito pode te impedir de subir na vida. Que doideira, né, cara? Caralho. Imagine chegar lá o brasileiro médio. Eita, De Juliette. porra, de Juliette. Queixo tudo torto. Cabeça oval. Não é à toa que o país se tornou o centro mundial das cirurgias plásticas. Adolescentes que ganham cirurgias de pálpebras ao se formarem no colégio, meninas que fazem preenchimento no queixo antes de atingirem a maioridade, homens fazem harmonização facial antes da faculdade. Caralho, é o Games Edu coreano. É como se o rosto original de alguém fosse um erro que precisa ser corrigido para se encaixar na sociedade. Mas essa obsessão tem raízes profundas. A geração dos pais desses jovens foi moldada pelo medo da fome, da guerra e do fracasso. Eles foram educados com a ideia de que só os melhores sobrevivem, e os filhos herdaram essa lógica. Mas num mundo onde a concorrência não é pelo arroz, mas por aceitação, pela beleza, pela perfeição. Hoje em dia, ser bonito, magro e coreano padrão é visto quase como um dever patriótico. Loucura, como se o corpo fosse um projeto de nação. E não é só o rosto, é o corpo, a postura, a maneira de falar, tudo isso. Mas isso de certa forma acontece no Brasil, claro, não de forma escancarada, não de forma clara, né? Como, né? Você não vai chegar numa entrevista e o cara vai falar, você tá acima do peso, hein? Ou seu dente tá torto, hein? Ou você é feio, hein? O cara não vai. Mas ele vai na cabeça dele formular coisas que ele está enxergando. Numa entrevista de emprego, numa conversa, as pessoas fazem isso diariamente. Lá eles só externam. Ah, é certo, é errado? Aí a gente pode discutir até amanhã. Mas isso acontece também, cara, na maioria, na verdade a maioria dos locais do mundo. Cara, até um tempinho atrás, é que agora já deu uma popularizada, as pessoas passaram a entender, mas há um tempo atrás, ali na década, nos anos 2000, tatuagem, pra você arrumar trampo com tatuagem, meu amigo, era difícil. Ainda tinha um preconceito absurdo com tatuagem, porque quem fazia tatuagem era cadeiro, era prisioneiro, era ex-presidiário. Então, assim, hoje as pessoas já entenderam que a tatuagem não quer dizer absolutamente nada, não na maioria dos casos, né? E, enfim, isso não vai fazer com que a pessoa trabalhe menos ou mais. Ainda assim, se você for procurar um emprego em cargos mais altos que você precise de fato lidar com pessoas, precisa interagir, precisa ser o rosto de uma marca onde precisa passar uma seriedade, esquece tatuagem. Ainda existe um pequeno desconforto de algumas pessoas com tatuagem, mas hoje é bem mais tranquilo. Agora, continua acontecendo, cara. Você vai lá fazer uma entrevista hoje, o cara que tá te entrevistando, seja o dono da empresa ou alguém destinado para, que já sabe ali os gostos pessoais do dono da empresa, ele tá olhando a tua roupa, ele tá falando o modo em que você se comunica, ele tá olhando pra tua cara, ele tá olhando pros seus dentes, ele tá olhando pro seu cabelo, ele tá olhando pra tudo. Você vai ser um rosto da empresa do cara. Ah, é certo, é errado, o que importa é a capacidade e tal. Depende também de muita coisa. Se esse cargo for lidar com o público, como eu falei, interagir com pessoas, onde você está carregando a marca com você, não sei se é tão injusto assim também não, então é difícil, né? Isso precisa ser perfeito. E se você não for, você vai ser excluído. Essa obsessão por padrões inalcançáveis. Nem todo tatuado é criminoso, mas todo criminoso tem tatuagem. Ô Sam Fixolas, eu tendo a concordar com você. Mas me diz uma coisa. Quantas tatuagens tinha Suzanne Rolfstoffen
Aquela que matou os pais a pauladas. 0. É o casal lá que jogou a bebê do 10º andar. Os Nardoni, né? Quantas tatuagens tinham os Nardones? 0. Então, meu mano, assim, tem muitos casos aí de bandido sem tatuagem. É que você, o Sen, deve estar acostumado com um bandidinho ladrão de galinha que furta gente no trânsito. Aí existe um pequeno padrão ali mesmo. Né? Agora, quando você vai subindo, por exemplo, quantos bandidos de Brasília, ou Sanfixolas, você acha que tem tatuagem? Vai pensando nessa resposta aí. É ainda mais alimentada por K-dramas, pela indústria do K-pop e pelas redes sociais. Os ídolos ou idols são tratados como deuses. Mas ninguém, absolutamente ninguém disse que você tá dizendo isso pra mim, ô Sam. Ninguém disse que foi Você ataque jogou um pessoal, comentário cara. na mesa. É que e você a gente sentiu leva a pra conversar. resposta, por isso que você tá falando isso. Você jogou um comentário na mesa, eu te dei uma resposta, pô. O mundo é assim, cara. O mundo é assim, você comentou e eu te dei uma resposta, é que você ficou muito sentido. É assim mesmo. Quando a gente sai do Twitter e a gente conversa com seres humanos que tenham o que agregar, né? A gente fala e toma a resposta. Aí você me dá outra agora. É assim uma conversa, né? Uma conversa razoável. Eles são jovens magros, impecáveis, com peles lisas e rostos simétricos, que nunca cometem O foda é que os caras parecem mulheres, né? Aí sou Sim, só são eu. angelicais. Sou só eu sendo limitado, mas os caras parecem meninas. erros. Olha lá, você botar um cabelo comprido. Mas nos bastidores, o que existe é uma rotina exaustiva de dietas extremas, cirurgias secretas, ansiedade e, em muitos casos, até problemas Bizuti! maiores. A Coreia não tolera imperfeições. Ela exige que você seja o ideal. E quando você não aguenta, você simplesmente desaparece. Não é à toa que o país lidera os rankings de depressão e suicídio juvenil. Fala, Hart, bom E dia. essa é uma das primeiras cicatrizes do grande milagre coreano. Crise mental. Por trás do brilho das cidades inteligentes, das universidades de elite e dos artistas tão famosos, existe uma dor muito silenciosa, que cresce, se acumula e muitas vezes só transborda quando ninguém tá vendo. A Coreia do Sul enfrenta hoje uma das crises emocionais mais sérias do mundo. Se é que você me entende, eu não posso usar as palavras certas aqui. Não é uma crise que aparece nas estatísticas econômicas, mas é uma crise que tá no rosto das pessoas, no cotidiano delas, quando elas somem do nada. É uma dor que atinge em cheio os mais jovens, que desde cedo são pressionados a serem perfeitos. Igualzinho no Japão. Que também atinge os mais velhos, que muitas vezes se sentem deixados para trás por uma sociedade que não tem tempo para cuidar deles. Entre os adolescentes, o problema é ainda mais sensível. O sistema educacional é extremamente competitivo. Provas, rankings, noites em claro estudando, reforços até Ó, DK, tarde, bom dia. expectativas que não são realistas. A vida parece uma maratona sem fim. Já entre os idosos, muitos deles vivem isolados, com pouca ajuda do Estado e distante dos seus familiares. Alguns passam os dias sozinhos em pequenos apartamentos, ou até mesmo nas ruas, sobrevivendo com pequenos trabalhos. Essa solidão, somada à falta de apoio psicológico de verdade, acaba pesando muito para a vida dessas pessoas. E infelizmente, a busca por ajuda ainda é um problema na cultura coreana. As pessoas só não procuram tanta ajuda nesses casos. É meio feio procurar ajuda na cultura deles. Muitas Que doideira, né? É um sinal de fragilidade. Né? pessoas têm vergonha de dizer que estão mal. Falar com um psicólogo ainda é visto como um sinal de fraqueza. Isso faz com que milhares sofram em silêncio. Casos marcantes já comoveram o país. Jovens artistas que pareciam ter tudo, fama, beleza, dinheiro, e acabaram deixando o mundo muito cedo, revelando que por trás dos palcos existia uma tristeza muito grande. Estudantes que eram brilhantes, que eram pressionados por expectativas absurdas, também acabaram tomando decisões muito tristes.
porque elas sentiam que não tinha outro caminho. Essas histórias não são casos isolados. Elas mostram um problema coletivo. Um país inteiro que aprendeu a não demonstrar fraqueza, mas que agora sofre com os efeitos disso. Depressão nos mais velhos eu entendo. Anos passando muitas coisas. Agora o jovem ter essa doença é muita falta de Deus e uma CLT. Ô Marretox, cara, eu vou te falar, mano, sobre sua linha de raciocínio, o que que eu acho. Eu acho que tem muitas pessoas que vivem vidas diferentes da nossa, e eu acho muito difícil a gente julgar com a nossa perspectiva a vida de outra pessoa. Então, por exemplo, eu penso que jovem não pode ter depressão porque não viveu ainda muita coisa, porque eu tenho uma visão do que eu já vivi e do que alguns amigos meus viveram. Então, logo eu defino que é de fato assim para todo mundo. Você entende o que eu quero dizer? Mas a realidade é que não. Um jovem que cresce numa casa com um pai viciado em cachaça e a mãe viciada em qualquer outra coisa, ele cresce largado e cheio de traumas, porque a vida dele é um pai cachaceiro que vive caindo por aí, fazendo ele passar vergonha, a mãe também é ausente. Então aquela criança é obrigada a amadurecer aos 12, 13 anos e perder completamente a sua infância. Um jovem pode ser a âncora, a esperança da família. E aí o pai e a mãe bota tanta ficha naquela criança, que a criança passa a ser sugada, literalmente, toda a sua infância. Toda a sua infância. E ela cresce pressionada a ponto de não ter um segundo de infância, de ser criança. Então essa criança ela já cresce bitolada, cheia de insegurança, com medo de tudo, muito inteligente, mas cheia de fragilidade emocional. Então, cara, eu vou falar pra você, eu já cheguei a um momento que eu cheguei a achar, isso é frescura. Para. Todo brasileiro aí vai estar cheio de brasileiro fudido da cabeça, né? Ele disse aí, né, por exemplo, das artistas jovens que não deixaram. E não é só artista jovem, não, é artista velho também. Cara, vamos pegar alguns artistas aí que a gente gosta, vamos pegar um que mexeu comigo. Esse cara, quando morreu, me deixou muito, muito bolado. Que foi o Chester. Vamos pegar o que é o Chester. Ídolo geracional. Exagero meu? Não, né? Ídolo geracional. Linkin Park é um bagulho absurdo. Tinha fama, muita grana e continuaria ganhando grana pra caralho. Um cara completamente brincalhão em todas as entrevistas que a gente via, sorrindo. Deu barraquite. Né? Você vai falar que faltava CLT? Sei. Dinheiro? Ah, faltava Deus no coração? Talvez. Aí eu vou estar com você. Pra gente que acredita em Deus, aí eu vou estar com você. Mas é difícil, cara, porque cada um tem uma vida muito, muito diferente. Você pega lá vamos pegar aqui no Brasil, o Chorão. O Chorão viveu uma vida inteira desgraçada, né? Desgraçado que eu digo em drogas, né? Ele tinha um amor lá pelaquela mulher dele. Eu vi o documentário, não sei se vocês já viram o documentário. Tinha aquele amor incondicional pela mulher dele e tal. O Chorão, ele viveu uma vida de rockstar e ao mesmo tempo cheia de droga. Ao mesmo tempo que ele tava no palco, extravasando, andando de skate, brincando e fazendo rima, por trás ele tava sofrendo pra caramba, se empanturrando de droga. Até que chegou o momento que foi de base. Aí você vê o Champion viu aquilo, já era um cara propenso a isso, a depressão, um cara meio entristecido, teve várias brigas com o próprio Chorão, entrou e saiu do Charlie Brown Jr. por várias vezes, e no final foi de base também, não aguentou.
Então, mano, é difícil, cara, a gente julgar a vida das outras pessoas pela nossa ótica, pelo que a gente viveu, tentando cravar que, se eu vivi assim e alguns dos meus amigos viveram assim, logo o meu certo é o certo de todo mundo. Não dá, mano, é difícil. A Coreia do Sul Você precisa convive com uma urgentemente de pessoa assim, que empatia. é diagnosticada e não que ela somente fala, você começa a pensar diferente. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. Então, assim, é complicado, cara. De um espaço para falar sobre isso. Coisa que infelizmente não existe tanto assim. Mesmo que eles estejam melhorando com o tempo. Então, quando eu falei aqui sobre preço humano, sobre as cicatrizes desse regime, que exige uma perfeição, eu realmente estava falando muito sério. Mentiras e promessas falsas. Existe uma geração inteira na Coreia do Sul que cresceu ouvindo que se estudasse bastante, entrasse numa boa faculdade e fosse o melhor aluno da sua turma, teria uma vida estável, uma vida confortável, cheia de oportunidades, e eles acreditaram nisso. Mas quando eles se formaram, encontraram um muro. Imagina esses jovens que cresceram com isso na cabeça, de que pra ser alguém precisa estudar bastante, que é o correto, né? Estudar bastante, se dedicar, o jovem vai lá, se dedica, perde um monte de coisa, quebra a cabeça, derrete a mente, fica todo estourado pra ver o Luva de Pedreiro com a chave que dá acesso ao mundo, a chave do mundo. Não precisa, me passei. O mercado de trabalho está saturado, a concorrência é absurda, os empregos... Porra, é foda, mano, porque o Luva de Pedreiro não tem graça nenhuma, mano. Porque você Ele não pega... faz nada. É porque você pega, por exemplo, o Speed. Caralho, moleque, eu olho pra aquele moleque e eu tô rindo o tempo inteiro. O Speed, ele é maluco, pô. É uma Pô, máquina de tu já produzir viu conteúdo. que agora ele começou a se encontrar com os caras exatamente... É ele, os caras. Tipo, fica igual o meme do Homem-Aranha. Aí eles começam a se encontrar, começa a gritar um com o outro. Você fala, caralho, que loucura é essa? E os vídeos que... Os únicos vídeos que eu dei risada do Luva de Pedreiro foi os que ele tava com o Speed, pô. Porque o Speed fala mais português do que o Luva de Pedreiro, porra. Que loucura é essa, cara? Pelo menos o Speed tem graça, mano. Porra. Agora que o empresário do Luva vai me odiar mesmo, ô Juregão. Mas é a vida, mano, não, né? Já te ama, né? Ele já me ama. Mas não tem como ele dizer o contrário, cara. É. Desculpa, o Luva não produz nada. Pô, mas ele tem a chave do mundo. empregos que pagam bem, então cada vez mais concentrado em grandes empresas, onde você precisa praticamente ser um robô para conseguir uma vaga. E o resultado é que milhares de jovens com diplomas muito bons estão trabalhando como entregadores, garçonetes ou freelancers em empregos temporários e mal pagos. E o pior, muitos deles nem conseguem trabalho nenhum. É tanta frustração acumulada que surgiu um apelido para eles, a geração N-Po. O N representa o número de coisas que eles abriram mão, como namoro, casamentos, filhos, casa própria, estabilidade. Alguns inclusive desistiram até de sonhar. E é por isso que muitos jovens começaram a usar expressões como Hell de Ocean ou Inferno de Ocean para descrever o país, uma referência amarga ao passado da Coreia. Como se eles dissessem, nós voltamos ao sofrimento, só que agora nós temos Wi-Fi. Também existem movimentos de desistência silenciosa, muito parecidos com Tampin na China ou Lying Flat. Na Coreia, os jovens também só param, eles deixam de tentar. Eles vivem com o mínimo, sem planos para o futuro, só tentando sobreviver. E não é porque eles são preguiçosos. Eles só estão cansados de lutar contra um sistema que parece que foi feito para você perder. A menos que... É assim como todo sistema, né? Tem algum que foi feito pra gente ganhar? Olha, Difícil. você, claro, tenha me apresente o primeiro aí. vantagens desleais. O milagre econômico que levantou a Coreia não alcançou essa geração. Eles são o preço não contado, o sacrifício, a geração que foi prometida um futuro e recebeu um vazio. E o mais cruel é que as oportunidades até existem, mas elas estão concentradas em poucas empresas, como eu falei.
E para entrar nelas você precisa ter notas perfeitas, inglês fluente, vários certificados, anos de estudo. É muita coisa e mesmo assim nada é garantido. Para muita gente a realidade é outra. Vão trabalhar em empregos temporários, em curto prazo, salários baixos, jornadas problemáticas. Boa parte dos jovens vive com o mínimo. Alugam quartos minúsculos, dividem espaço com estranhos, pulam algumas refeições. Alguns até escondem da família a própria situação com vergonha de parecerem fracassados. E o mais irônico é que eles fizeram tudo certo. Eles estudaram, se esforçaram, passaram anos se preparando. Mas quando chegaram lá, descobriram que essa escada não leva a lugar nenhum. E esse lado as pessoas não enxergam. A pobreza escondida. Se você olha para as ruas iluminadas de Seul, para o design moderno dos prédios, para o visual impecável das pessoas andando naqueles metrôs lindos, você jura que está num dos países mais ricos e avançados do mundo. E de certa forma você... Então, Marretox, eu li aí. Mas você concorda comigo que isso é mais você sendo uma exceção de não ter tido a sua mente derretida por esses problemas que você teve, do que de fato isso seja o padrão? Que nem, você citou aí que você teve problemas, né? Que você cresceu sem o seu pai, que sua mãe trabalhava para, né, sustentar os 4 filhos e tal. E seu irmão teve problema aí, né, com drogas. Mas você tá ligado que, tipo, você é uma exceção, e uma exceção maneira, tá ligado? Você é um cara que conseguiu não deixar a sua mente derreter diante dos problemas que você tem dentro de casa. Só que você é a exceção, não a regra. Por incrível que pareça, a regra é o contrário hoje, mano. É um monte de gente crescendo fudida da mente porque os problemas de casa, muitas vezes causados por pai e por mãe, velho, derrota a cabeça da criança. Hoje eu tenho um cuidado... Todo mundo que tem a mente forte. Exatamente, cara. Exatamente. E assim, eu tenho um cuidado absurdo com a criação do moleque, porque ao mesmo tempo tem hora que eu tenho que ser rígido, tem hora também que eu tenho que, ceder, porque o moleque tem que entender que não é só bronca. É difícil, cara. E todos nós sabemos o que um pai e uma mãe pode causar tanto positivamente quanto negativamente. Só que assim, o seu caso é uma exceção, mano, não a regra. Por isso que eu não coloco mais o meu sarrafo, lá ele ia falar nos outros, mas é por isso que eu não coloco a minha ótica de vida com a ótica dos outros, cara. O caminho das pessoas são completamente diferentes. E às vezes eu vou julgar o cara do meu lado ali, o caminho dele foi torto pra caramba até ele chegar no mesmo ponto que eu tô. Só que às vezes o meu foi uma linha reta, foi mais fácil. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário. Às vezes a gente fica olhando aquele cara que tem tudo de mão beijar, que tem tudo, né? Aí a gente vai ver, o caminho do cara foi uma reta. O nosso foi cheio de barranco pra subir, igual o Death Stranding, subindo, descendo, morro de lama, de neve, o caralho. Aí a gente chegou no mesmo ponto que aquele outro cara. Aquele outro cara tá limpinho lá, a gente tá tudo sujo, tudo fudido, mas chegamos. Então, cara, não dá pra gente olhar pra pessoa do lado com a mesma ótica. Não tem como. Difícil, cara. Tá, mas escondido bem debaixo de tudo isso, literalmente embaixo, existe uma Coreia que ninguém mostra. Uma Coreia esquecida. Milhares de pessoas vivem nos chamados bandiha. Todo dia tem gameplay, Bernardo. Hoje vai ter. A gente sempre começa pelos reacts aí na parte da manhã e depois nós vamos de gameplay, né, Juregão? Não é assim a vida? Isso, todo dia. Os porões subterrâneos que Bom dia, ficaram Brenão. famosos no mundo inteiro depois do Brenão, vou te mandar depois umas imagens de camisa do 10º que eu queria que você fizesse. Aí eu obviamente, te mando aquele pix. filme Parasita. Ou uma pincelada no rego, né, Juregão? Que é sempre... vale mais do que dinheiro. Eu acho que a pincelada vale mais. Com janelas minúsculas viradas para as eu calçadas aceitaria. ou para muros. Uma pinceladinha ou... Valetão? Bom, eu concordo, né? Vale mais do que dinheiro. É igual barras de ouro, né? Vale mais do que dinheiro. Quando chove, Exato. esses lugares ficam alagados. E quando faz calor, eles viram fornos. A maioria das pessoas que moram nesses lugares não tá ali por escolha. Eles estão ali porque eles não têm pra onde ir. E não são só jovens. Também tem idosos que vivem em condições extremas. Muitos deles passam os dias catando papelão, vendendo recicláveis ou andando pelas ruas em busca de qualquer trocado.
As aposentadorias no país são baixíssimas. A maioria nem tem família por perto, e alguns trabalham até o último dia de vida. A Coreia, que construiu um dos melhores sistemas de internet do mundo, ainda falha no básico, que é dar dignidade para quem mais precisa. E o mais assustador é que enquanto isso acontece, os ricos ficam cada vez mais ricos. A desigualdade social na Coreia é uma das maiores entre países desenvolvidos. Poucas famílias concentram grande parte da riqueza. Os filhos dos donos das grandes empresas herdam cargos, poder, e o resto continua correndo atrás de um trem que nunca vai parar para eles. E não é uma questão simplesmente de existem ricos e pobres e essas pessoas fizeram por onde ficar ricas. É que as outras pessoas não têm oportunidade de chegar lá. Não existe a chance. Essa daqui é a face mais cruel da modernização. A pobreza não desapareceu, ela só foi empurrada para lugares que ninguém olha. E quem mostra isso? Nenhum dorama, nenhum vídeo de K-pop, nenhuma campanha de turismo. Vai, né? Essa Coreia é silenciosa, mas se você fechar os olhos e parar para ouvir um pouco, talvez você consiga ouvir os gritos. Talvez você consiga ouvir os pedidos de socorro. Trabalho até não aguentar mais. A Coreia do Sul é um dos países mais produtivos e disciplinados do mundo. Mas essa produtividade tem um custo que poucos estão dispostos a pagar, pelo menos de forma consciente. Trabalhar demais por lá não é uma exceção, é uma regra. Jornadas que ultrapassam 60 até 80 horas por semana são bem comuns, especialmente nas grandes empresas. E o pior, não se trata só de trabalho físico, é um trabalho também mental, emocional, psicológico. Existe até mesmo um termo para isso, que é presenteísmo. Não basta você cumprir a sua função, você precisa estar ali presente mesmo que não tenha mais nada para fazer. E ir embora antes do seu chefe, isso é inaceitável. É difícil tirar férias. Se você sai no horário certo, eles te olham meio feio. A cultura é de mostrar que você se sacrifica pela empresa, mesmo que isso te destrua aos poucos. Essa mentalidade começou durante o milagre econômico. A geração dos pais e avós trabalhou como nunca para levantar o país. E hoje, os jovens também herdaram esse modelo, mas num mundo muito mais rápido, mais exigente e até pior em alguns casos. É comum você encontrar pessoas dormindo em cafés 24 horas ou cochilando em banheiros públicos, tentando recuperar alguns minutos de descanso entre um turno e outro. Alguns têm 2, 3 empregos, até mais. Outros estudam de madrugada depois de trabalhar o dia inteiro, sonhando em melhorar de vida. E a vida vira um ciclo. Acordar, produzir, fingir que tá tudo bem e repetir o ciclo. Em um país onde ser produtivo é sinônimo de valor, tirar um tempo para cuidar de si mesmo parece egoísmo. Mas a verdade é que muitos já estão no limite, e eles não têm a quem pedir ajuda. Essa cultura do esforço extremo não cria vencedores, ela cria zumbis. Pessoas que andam pelas ruas com o olhar vazio, esperando o fim de semana como quem espera uma chance de respirar, mesmo que seja por pouco tempo. O milagre econômico fez a Coreia crescer, mas hoje ele cobra a conta. E essa conta está sendo paga com exaustão, ansiedade e até colapsos silenciosos. Grupos religiosos estranhos. Quando o país cresce rápido demais, nem todo mundo consegue acompanhar. Algumas pessoas se perdem no caminho, e outros são encontrados por pessoas que sabem exatamente como manipular o desespero. Sempre tem, A Coreia né? do Sul é conhecida por seu... Ó, eu tenho certeza que vocês vão imaginar pelo menos 3 nomes. Falou de religião. Ai, dos gurus das religiões aí que pega dinheiro dos pobres brincando com a fé deles, pronto. Vocês já formularam 3 na cabeça de vocês aí, no mínimo. No mínimo 3. Todo país tem isso, cara. Aproveitador, os falsos profetas. Mas está na Bíblia, tá? O castigo, cara. Não queira ser o castigado por Deus sendo falsos profetas, cara. Não quero. O avanço tecnológico, a cultura pop, o sistema educacional, mas ela também é um dos países com maior número de seitas pseudo-religiosas do mundo. Grupos que se dizem cristãos, mas que distorcem completamente os ensinamentos. Seitas fechadas, controladoras, com líderes que se colocam como divindades vivas. E o mais assustador, milhões de coreanos já passaram por algumas dessas organizações. Mas isso daqui é só a ponta do iceberg. Existem dezenas, talvez centenas de grupos parecidos, com rituais estranhos, lavagem cerebral, exploração emocional e até financeira. E o público-alvo deles é quase sempre o mesmo. Jovens que estão frágeis emocionalmente, que estão perdidos, cansados desse sistema,
procurando um sentido para a vida. Essas seitas oferecem um refúgio, um propósito de vida, mas na prática elas só tomam o controle dessas pessoas. Algumas chegam a se infiltrar até em universidades, ou até mesmo no meio político. Existe uma influência religiosa disfarçada no poder coreano. Partidos inteiros, campanhas eleitorais e decisões públicas sendo moldadas por interesses ocultos. A imagem moderna da Coreia esconde uma realidade bem medieval, de pessoas que utilizam a fé como uma ferramenta de controle, e conseguem assim controlar a vida de milhares de pessoas. Esse daqui é um assunto muito complexo e sombrio, eu acho que merece um vídeo só pra ele. Se vocês querem um vídeo sobre esse assunto, sobre seitas na Coreia do Sul, ou até mesmo em outros países, como no Japão, comenta aqui embaixo. Cara, é como ele falou, é um assunto muito pesado, né, cara? Pra gente aqui, principalmente no Brasil, de longe, assim, comentar, porque a gente vai ter uma percepção muito superficial, né? Mas cara, complicado, viu, cara? Complicado demais, mano. Complicado demais. Fala, Crozão, tudo bem? Bom dia. Fala, meu irmão. Bom dia, chat. Cross, tô te acompanhando desde o final do ano passado, já te conhecia, mas não acompanhava. Conhecia pela parte do futebol. Da hora. E tô muito feliz, cara, tô gostando muito do seu conteúdo. E eu gostaria de pedir para, se você puder colocar na lista sua de reação, meu vídeo do meu último canal, Clau77, né? O último vídeo chamado Jogos para Desligar a Mente e Relaxar. E puder dar uma opinião se eu tô no caminho certo ou não. Tô aqui no banheiro aqui da empresa mandando esse áudio, mas no mais, valeu. Você é fera, cara, e é uma inspiração. Valeu, meu irmão. Claro, a gente vai dando uma passada lá pra dar uma olhada assim, tá? Eu não faço muito isso, cara, porque é o seguinte, senão a galera fica mandando react aí pra eu ver canal. Ah, vê meu canal, vê meu canal, vê meu canal. Aí vira só vagabundo mandando o próprio canal e a ideia dos reacts não é essa. A ideia dos reacts é, pô, Corzão, tem um vídeo de tal pessoa ali interessantíssimo pra gente discutir. Aí eu faço, entendeu? Porque senão eu fico vendendo espaço aqui na live, no canal, e não é isso que eu quero não, tá? Mas de vez em quando eu gosto de pegar um canal ou outro ali e ajudar, dar um norte, né? Pra pessoa, tá?